Power Talks no ar. Mais uma vez, muito feliz de estar com vocês. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. E hoje eu estou extremamente feliz de poder estar revendo um amigo, um mentor, alguém que me ensinou muito. Estou falando dele, Bispo Wilson Teixeira. Aperta minha mão. Que legal, que bom, que honra poder te Bom receber é aqui. estar com você, bom é estar com a sua galera, aquelas pessoas que te acompanham aí ao longo de todo esse podcast, que é um podcast de qualidade. Eu tenho, de vez em quando, acompanhado algumas entrevistas aqui e vejo que você só tem trazido pessoas de excelência. Eu perguntei quando você me convidou, mas será que eu mereço? Será que eu estou nesse top Por isso que o senhor está aqui 10 hoje. aí dessa turma que ele leva lá? Porque veio gente só pesada aqui, hein? Eu vi autoridades aqui. A gente gosta muito do que faz, né? Eu costumo dizer que eu amo conversar, eu amo aprender, eu amo socializar. E eu vejo que cada convidado que senta aqui, ele impacta positivamente a vida das pessoas. Eu tenho certeza que não vai ser diferente com o senhor. Sim, Tenho um respeito, um carinho muito grande. é. E quero aprender contigo hoje também. Eu só não me lembro como nos conhecemos. Eu sei que nos conhecemos há muitos anos, mas os detalhes eu não consigo lembrar. Bispo, aconteceu exatamente isso comigo hoje. Falei, como eu conheci o Bispo Wilson Teixeira? Eu também não me Eu sei lembro. que a gente começou uma Uma sinergia amizade, boa, né? linda, mas É, eu só não consigo do detalhe do encontro, né. Eu falei: "Meu Deus, onde eu conheci o pastorzão, a esposa dele, tão bacana". Não estou conseguindo, estou puxando na memória, que a gente conhece tanta é gente, são verdade, é tantas verdade. histórias, mas você, embora eu não lembre especificamente o detalhe de quando nos conhecemos, mas eu lembro de muitos bons momentos com você, entendeu? Inclusive um deles foi lá na igreja, lá em Padre Miguel, do pastor Ma como é que era o nome desse pastor? Já vou lembrar o nome dele. Você foi ministrar e eu também, lá nos encontramos, um trabalho até muito parecido com missões que a gente fazia, né, lá e que você nos ajudou naquela festa missionária. Rapaz, são histórias lindas. Você trabalhando na TV, de galã, Nem pô, sei. um galã, e agora Rede você já Record, pode né? voltar para a TV como Sansão, né. É uma sugestão dele, eu acho que eu vou atender essa sugestão, hein? Mas vamos Eu lá. gosto muito do que faço, eu tenho uma vida muito ativa, né? Eu sou muito feliz no que eu faço e costumo sempre ter boas lembranças, boas recordações. Eu não agora E, estou só diante de um sacerdote, eu estou diante de um jurista, né, de um homem da lei, um advogado, um homem de excelência, né. Você subiu alguns patamares que eu lembro que você falou: "Eu vou fazer um investimento na minha vida". E você, graças a Deus, Deus te levantou, elevou, você foi para lugares altos e vai mais altos ainda. se Deus quiser. E você foi lá para o Peru, para lugares altos e Nem me quase se lembra, quebrou. nem me lembra. Literalmente me quebrei, né? Tive É, uma experiência de quase morte. Dependendo do andamento, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas eu quero falar de ti, até porque eu sim. sei que o senhor tem muito a somar para os nossos amigos, né? Bispo Wilson Teixeira é um adorador por excelência. Ele é pastor master da Igreja Metodista da Aliança e E ele aliança de pastores e também. principalmente, ele tem 3 paixões principais, né. A primeira é É, a família, tem uma família linda que o acompanha. Segunda é a Igreja Metodista da Aliança e a terceira, a Aliança de Pastores. E todas as 3 estão envolvidas no tema sim. principal, Jesus Cristo, né. Então eu Jesus nas três. sim, sim, sim. E eu Você queria não falar um pouquinho dessas 3 prioridades na sua vida, né, começar pela tua família. O senhor é um sacerdote e transmitiu também para os seus filhos, o próprio Abel também é eu pastor. vou tentar sintetizar, porque até eu chegar na minha família, teve um histórico. Eu lembro dos meus 13 anos, quando eu tive uma experiência com Deus, né. Eh, Algumas vezes eu tive experiências de visões espirituais. Eu acredito nos dons,
Eu acredito que pessoas podem ver anjos, podem ver coisas que Deus revela, não assim, 3x4 da maneira que talvez alguns até baguncem a coisa e vulgariza, mas com 13 anos de idade, eu vi um anjo. E ele se apresentou para mim em forma de uma criança, porque eu aceitei a Jesus através de um jardineiro, que eu morava ali na Conselheiro Galvão, em Madureira, nos apartamentos. Eu saía para trabalhar. Eu trabalhava com 13 anos, carteira assinada. Na época, chamava-se salário de menor. Nunca fez mal trabalhar Concordo um adolescente. plenamente. Eu não sei por que fica essa falácia aí de que um adolescente não pode trabalhar. Ali eu adquiri respeito, Sim, sim, adquiri sim. Uhum. responsabilidade e não deixei de ser criança, não Isso. deixei de brincar, subir em árvore, Aham. subir, pegar manga, pegar jamelão, fazer aquelas coisas que um adolescente normal faz. Eu Foi fazia as 2 coisas. meu Eu caso. trabalhava, jogava bola de gude, Uhum. peão, que hoje tem criança que não sabe nem o Nem que é sabe o que isso. é, né, bispo? E ali, quando eu acordei pela manhã e eu fui para o trabalho, que eu atravessava a linha do trem, lá em Magno, mais ou menos ali, aquela estação, e ia para Dagmar da Fonseca, onde tem lá um Polo 1. Uhum, uhum. Eu andava a pé da minha casa até lá. 6 horas da manhã passando, eu olhei assim para o lado, eu vi uma criança no jardim brincando. E eu já tinha sido evangelizado por um senhor da Assembleia de Deus, que na hora do almoço ele lia a Bíblia para gente. Aí eu conheci o Pai Nosso, conheci Jesus através dele e aceitei a Cristo na Assembleia de Deus Paulo César Macalão, em Meu Madureira, Deus. 13 anos de idade. E ali, novinho na fé, saí para trabalhar, olhei para o lado, vi no jardim onde o Sérgio trabalhava, cuidando da grama, né? Porque os apartamentos antigamente tinha jardineiro, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Hoje não tem mais quase isso. A profissão de jardineiro é raridade. Eu vi uma criança brincando 6 horas da manhã e aquilo me impressionou. Falei, poxa, uma criança brincando 6 horas da manhã no jardim? Eu preciso ir lá ver se ela fugiu do pai, de casa, alguma coisa. E eu pulei o jardim. Quando eu olhei assim para procurar, não tinha criança nenhuma. E eu falei, não, não é possível. Eu vi uma criança aqui brincando. Aí fiquei assim, meio turbado nos pensamentos, mas eu pulei o muro para me certificar, rodei lá tudo, não tinha ninguém. Aí eu falei, puxa, Deus está me sinalizando que Ele está comigo, Ele está me mostrando coisas. E ali comecei a ter fé, experiência com Deus. Me converti depois com 21, eu me afastei. Nesse período de adolescência, ninguém era crente. 21 me converti, aceitei a Cristo. E quando eu aceitei a Cristo, eu conheci minha esposa num baile de carnaval, no Alalaô. E aí eu falei assim: bom, eu a conheci, fui para a igreja, será que ela vai querer continuar me namorando? Aí eu falei para ela: agora eu sou crente, Sandra, e se você quiser ficar comigo. Ela: não, quero conhecer a sua igreja. Foi, aceitou Jesus. Eu me batizei num mês, ela se batizou no outro. Um ano depois estávamos casando e já começando uma família, porque no ano seguinte do nosso casamento nasceu a minha filha Raquel, a primogênita. E depois veio o Abel, e eu fui para missões, veio a Isabel em Talcara, que eu fui pastor lá. Começamos assim a formar a nossa família. Eu sem muita expectativa de vida, Sandra acreditando em mim, né? E nós começamos um ministério na Igreja Metodista Ortodoxa, Bispo Samuel da Mata. Ali eu fui líder de jovem, fui evangelista, fui missionário, depois fui consagrado a pastor. De pastor fui superintendente distrital, fui superintendente regional e num concílio de pastores, isso depois de alguns anos, eu fui ordenado a bispo porque me elegeram vice-presidente da denominação. E eu comecei a ser um ministério de bispado. E aconteceram uma série de outras coisas, e eu comecei ali em Senador Camará em 1990, com a nossa igreja. Hoje nós temos uma família, pulando algumas etapas, estruturada. Todos os meus filhos servem a Deus. Abel é pastor,
e o Abel assumiu a igreja no meu lugar, por causa da minha saúde, eu tirei o pé do acelerador. Raquel, a diaconisa, está numa das igrejas da Metodista Ortodoxa, lá em Guaratiba, porque ela foi morar lá perto. Até uma igreja que eu ajudei a iniciar. A Isabel continua conosco, ali na mesma igreja, junto com o pastor Abel, o marido. Então, é uma família sacerdotal, Cleise. É muito bom ouvir isso, né? Até porque para nós, os mais novos, eu também não sou tão novo assim, mas é uma inspiração, né? O senhor falou com muito carinho da Sandra e eu vejo que o senhor tem um carinho muito especial por ela. Já são Sim, quantos anos de casamento? 42 anos com a mesma mulher, a mesma boca, 42 anos de beijando a mesma casado. boca. É um privilégio para nós. Eu Sim. tenho 29 anos de casado e sempre procuro. Você está correndo aí atrás de mim. Tô. E sempre procuro mirar, né? Agora, você Ver veja como bem uma exemplo. coisa, infelizmente, alguns líderes não têm tido tanta oportunidade quanto Deus me deu de ter os filhos juntos. Porque a gente tem que pensar uma coisa: quando os filhos congregam com você, mesmo sendo casados, mesmo tendo já família, eles continuam no seu ministério, congregando na sua igreja, isso quer dizer alguma coisa. Porque não acontece com todos Sim, isso, sim, sim. a não ser uma situação regional, que é até o caso da minha outra filha, porque até onde ela pôde morar conosco, ela estava na mesma igreja com a Uhum. gente. Ela só Se mudou mudou. porque Uhum. foi morar longe, Claro, então claro. ficava difícil ela vir. Mas eu vejo que tem famílias que o pastor e a esposa estão numa igreja e os filhos têm a oportunidade de estar ajudando seu pai ali no pastorado, não estão. Estão em outro ministério, estão em outra igreja. Não é questão geográfica. Eu vejo, bispo, É também que questão do que viram dentro de o casa. poder do exemplo. O O exemplo, poder do exemplo. Mas exatamente. eu vivi isso na pele, né? E não critico, né, quem pensa diferente, mas a vida do filho do pastor, hoje em dia, é um pouco mais tranquila, mas era muito sofrida. A Exatamente. vida do filho, eu sou Às filho vezes de a pastor. igreja roubava O, o pai do filho, e mais do que isso, o pastor como fazia uma pai. cobrança excessiva no Ah, é filho do filho do pastor. Você é pastor. filho do pastor. Então, isso não é que faz mal, Sim, mas para principalmente tem a esse criança e lado. adolescente, é um peso muito grande que a gente não escolheu estar ali, Agora, né? quando eu falo assim que meus filhos me seguiram, é porque, infelizmente, filhos abandonam seus pais líderes, porque como é que ele vai ficar de frente a alguém que está pregando uma mensagem que ele sabe que é mentirosa? Exatamente, Que em exatamente. casa é Sim, outro comportamento, em casa é outro homem, em casa é outro uhum, marido da mãe dele. Então ele não quer isso, ele não aprova isso. Ou ele tem uma opção de ir para o mundo, ou ele tem a opção de ir para uma outra igreja, se ele tem uma fé realmente alicerçada, e não vai estar com aquela liderança, mas vai para outra igreja. Mas tem filhos que vão até para o mundo, é verdade, né? é E verdade. não é todo líder que tem esse tipo de problema. Então eu louvo a Deus pela oportunidade dos meus filhos hoje, meus netos, meus genros estarem unidos no mesmo ministério, todos crentes em Jesus. Ninguém se desviou. E eu sei a fórmula. A fórmula é o exemplo, a fórmula é levá-los, enquanto crianças, para o reino. Sim, sim, sim. Eu não precisava bater nos meus filhos ou fazer qualquer coisa agressiva para eles se levantarem domingo de manhã para ir para a escola dominical. Era natural, porque era uma coisa natural. De manhã nós íamos para a escola bíblica e eles iam. E lá aprendiam na escolinha sobre Jesus, nas classes, né? E isso grudou no coração deles. E hoje eles estão aí fazendo a obra de Deus. Ah, Essa é a parte família que a gente sim, quis e o verdadeiro adentrar. evangelho, né, bispo, é exatamente esse evangelho leve, leve no sentido de que, claro, a cruz de Cristo é pesada, é você negar-se a si mesmo, não é fácil, mas a igreja, pelo menos a eclésia, tem que Sim. ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente leve. Os filhos têm que se sentir acolhidos. É o que eu Agora, falei. eu preciso pontuar aqui o nome de cada um, porque eles estão assistindo, né?
Eu conheço um preciso pouquinho mais o pontuar. Abel, Por que exemplo, por sinal. Raquel é minha É, primogênita. Hoje a Raquel está ali batendo uns 40 anos, né? Eu tenho 42 de casado. O Abel está ali perto da Raquel também. Abel hoje é pastor da igreja metodista da Aliança e senador Camaral presidente, e foi de uma forma assim, muito natural o pastorado dele, porque o Abel foi diácono, primeiro ele foi obreiro, foi diácono, presbítero, pastor auxiliar e depois vice-presidente. Olha o caminho que ele percorreu natural, né? para Sim, chegar sim, sim. aonde ele está. Ele não virou pastor da hora Uhum, por dia, uhum. nem empurrado goela abaixo de ninguém, não. Tanto é que quando ele assumiu, foi um processo muito natural. A igreja abraçou, entendeu tranquilamente o chamado dele, né. O que me chama a atenção no Abel ele é manso, ele é Sim. calmo, ele é sereno. Isso Rapaz, é é uma das gostoso marcas demais, não dele, né. é? Ele tem até um Não que o pouquinho senhor não seja, mas nisso aí, ele é um pouquinho diferente de mim, né. é Eu um pouco mais também voluptuoso. eu tenho mansidão, Aham. mas eu também sou um pouco, eh eh, pertinente, forte, quando eu preciso pontuar algumas coisas. O Abel já não. O Abel releva, 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 ele evita E choques, conquista, né? né. E ele tem esse É. jeito e tem gente que gosta desse jeito. Eu, às vezes, quando eu tenho que confrontar alguém que não está agindo corretamente, eu não vou pensar 2 vezes, vou corrigir. Mas é claro, eu faço isso com tranquilidade, sem expor, sem machucar ninguém. O Abel já ele evita ao máximo, né, ele tem um jeito dele que Deus aprova, Deus o abençoa. Então, Raquel, Abel e a Isabel, que Isabel, é. seguiu seus passos. Pelo seu exemplo, ela foi parar na Record, foi parar na Globo, ela É foi parar em mesmo, algum bispo. lugar, faz Que comercial, legal. e hoje ela está sendo cabeleireira na Record, Que bacana. trabalha na cabeleireira. Parabéns. Que honra Mas, poder paralelo dizer a isso. isso, ela faz outras coisas que ela Aham. também, não fica só nas questões das gravações, porque, as gravações não suprem as despesas altas que ela tem. Ela tem a Laurinha, minha neta, né, a Raquel tem o Miguel, e agora veio o Rafael, de 3 meses. O Abel tem o Samuel, de 14 anos, e tem o Ezequiel, de 8 anos. E a Isabel tem a Laurinha, né. Meus genros, o Jonathan é casado com a Raquel e o Wallace é casado com a Isabel. Então é uma família de obreiros. O marido da Isabel, ele é diácono na igreja. O marido da Raquel é diácono também, lá em Guaratiba, na igreja. A esposa do Abel é missionária, a missionária Júlia, né, Júlia Werner Teixeira. Então é uma família que ama a obra de Deus, serve a obra de Deus, né. E Ele fala, Sandra, a minha amada do meu coração, que Sandra. cuidou de mim no período que eu mais Cuidou mesmo, né, precisei, bispo? Cuidou mesmo. 47 dias, você acredita que ela não faltava uma visita? Acredito, Eram acredito. 47 dias indo me visitar. A gente vai falar disso. Ele fala da família, os olhos dele brilham, né? A gente vai falar muito disso. Eu ficaria aqui 1 hora, 2, Isso. 3 ouvindo eh, um pouco mais da tua história linda, mas eu queria aprofundar um pouquinho, até para aqueles que por acaso não te conhecem, eu queria falar um pouquinho do louvor profético, que isso também arde no teu Sim. coração, né? Um projeto antigo, né, que realmente nunca deixou de existir, 1990 1990, começou. e levantou muitas pessoas que hoje estão aí, né, bispo? Olha, o louvor profético, eu posso dizer que foi uma história no Brasil. Nós fomos influenciados pelos encontros de comunidades que acontecia em Brasília, pelo Robson Rodovalho e Sim, o sim, César sim. Augusto, Uhum. nos anos 80. Sara Nossa Terra. Antes não era Sara Nossa Terra, era a Comunidade Evangélica de Goiânia, Foi quando eles gravaram aquele Comunidade CD, você Evangélica de lembra? Brasília. Então os 2 trabalhavam juntos, hoje eles estão em trabalhos Uhum. diferentes, mas cada um fazendo ainda a obra de Deus, esses 2 líderes que eu admiro, Sim, tanto o sim. pastor Robson Rodovalho quanto o César Augusto. Uhum. E eles faziam esse evento em Brasília uma vez no ano, e eu lembro que uma vez nós fomos, alugamos um ônibus aqui no Rio de Janeiro, estava debaixo da autoridade do Hélio Brum e do Samuel da Mata, comunidade Honório Gugel, aquela coisa de comunidade na época, e nós fomos. E o presidente Sarney
foi ao ginásio Nilson Nelson, lá É em mesmo, Brasília, bicho. para receber uma oração dos crentes, liderados pelo Robson e o César. Que naquela época não era comum, né? Não, de jeito nenhum. E ele foi. Aí ali Sim. estava Azaf Borba Hum, começando, Bené Gomes, Ministério Coinonia, Ademar de Campos, aquela querida irmã Ludmila Feber, que ainda não era Ludmila Feber, ela era uma back uhum. vocal de alguém e tal, depois se tornou. E foi muito bom a gente ver. E aquilo ardeu no meu coração. Eu falei, isso tem que acontecer no Rio de Janeiro. Isso nos anos 80, 87, por aí assim, 85. Aquilo ardeu de tal maneira no meu coração que eu voltei para o Rio pensando naquilo. Aí o bispo Hélio Brum, da comunidade evangélica Honório Gugel, chamou o pastor Guedes, da Igreja Metodista do Brasil, e chamou o Cláudio Claro de Honório Gugel, Tabernáculo Davi, Tabernáculo de Davi. e me chamou. E falou: Ó, vocês têm que conversar para a gente fazer um evento aqui no Rio de Janeiro, igual aquele lá de Brasília. E parece que ele estava assim com os olhos clínicos, porque ele uniu 3 pessoas Que tinha tudo a que ver tinha com tudo a ver louvor com a na época, né? música, eu representando ali Madureira, enfim. Aí fomos nos reunir e decidimos começar o primeiro no Bennett, que não existe mais. Faculdade Faculdade Bennett Bennett. era um Uhum. teatro. Aí fomos lá, No conversamos, Flamengo, na conseguimos um época. espaço ali no Flamengo. Uhum. Primeiro louvor profético, 1990, Azaf Borba. O César Augusto veio pregar, a Alda Célia participou, e o Beck da Alda Célia era nada mais, nada menos do que o Kleber Lucas. Meu Ele era um Deus! É. Beck, né? Um cara assim que Deus usou durante algum tempo, até onde eu acompanhei o Kleber, um salmista, com letras maravilhosas. Meu Jesus maravilhoso. O talento E dele vai por é aí fora. realmente Cláudio Claro, incomparável. Pão da Vida. E aí foram nascendo pessoas, histórias naquele momento ali. E o segundo ano já encheu demais, aí veio a oportunidade da gente ir para Petrópolis, porque o pastor Ari morava em Petrópolis. Ari Guedes, marido da Gracinha. Grande amigo Eh, que o senhor tem, né? ele abriu as portas lá no Quitandinha, porque ele tinha relacionamento com o prefeito da cidade. E aí subimos, fizemos naquele Palácio Quitandinha, o maior teatro mecanizado da Lindo América demais aquilo, né? Latina. E ali começou a história linda de adoração no Brasil. Por quê? Começaram a vir pessoas sentar para ouvir, que hoje são pessoas que ministram no Brasil. Ali nasceu Marco Salles, apesar de que o Marco Salles já era do 4 por 1, mas hoje o Marco Salles está muito sedimentado, né? Essa canção dele última agora, né? O Coliseu, não parou a igreja, e vai por aí fora. Hoje é pastor de uma igreja grande em Campo Grande, 2.000 membros. E eu lembro que o Marco Salles falou para mim: "Bispo, eu quero pastorear, mas eu estou no grupo, 4 por 1 e tal, como é que eu faço?" Eu falei: "Meu irmão, você não vai deixar de ser músico por ser um pastor. Se está ardendo no seu coração cuidar de vidas, vai. Até porque teu pai já está com a saúde debilitada e você tem que apoiar teu pai." Aí ele assumiu a igreja cresceu, explodiu, está uma bênção lá, uma das maiores igrejas de Campo Grande. Nasceu esse ministério forte ali, né, na adoração. E eu lembro de Fernandinho, quando ele chegou ali. Fernandinho, um músico problemático, É ninguém mesmo, acredita bispo? nisso. Realmente é Fernandinho, um músico exclusiva, meio, exclusiva. É. meio ego, né? Mas ele foi ali, vou lá para ver o que Deus vai fazer comigo lá. Aí chegou lá meio sem eira, sem beira, Ainda em Petrópolis. Petrópolis, um dos anos, né? E Uhum. Fernandinho sentou lá e começou a receber, receber. Eu lembro que o Azaf estava ministrando e o Azaf, no final da mensagem, chamou algumas pessoas à frente e ele foi um dos que veio à frente. E ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelhou, o Azaf botou a mão nele e outros pastores. Ele desabou em choro, em quebrantamento. Caramba, É legal o senhor falar foi uma isso, coisa porque linda do que Deus fez na vida do Fernandinho. eu vivi, assim, bem profundamente essa questão do louvor e da adoração, Sim. através até do meu ministério. E o Eu que, lembro de você com o seu violão e com a sua família sim, cantando. o que eu achava diferente no louvor profético era que
era um louvor muito gostoso, muito abençoado, mas na minha visão, a palavra era talvez até mais impactante do que a própria música. Pois bem, você tocou num assunto que eu ia falar, estava aguardando o momento, mas já que você já entrou nisso, ou seja, você está dizendo que a palavra ela suplantava os momentos de louvor e adoração. Tínhamos momentos maravilhosos, Sim, sim, sim. assim, de adoração, quebrantamento, mas eu lembro que nós trouxemos um ano Danilo Montero, da Costa Rica. Eu conheci o Danilo Montero ali na Expolite Miami. Nós fomos a Miami, eu e o pastor Guedes, e aí, visitando lá os estandes, o irmão da BV Filmes, aqui do Rio de Janeiro, nos apresentou: olha, isso aqui é o irmão da Costa Rica, ele, Danilo Montero, Uhum. ele é conhecido aqui nos Estados Unidos, mas eu não conhecia ele. Aí eu olhei para ele e vi aquele cara assim de brilhantina no cabelo, baixinho, tal, todo posudinho, né? Eu olhei assim, rapaz, a gente nunca deve julgar as pessoas pela É aparência. verdade, é verdade. Aí eu falei, meu Deus, esse cara não tem jeito de adorador. Eu não sei qual a época, Eu acho que ele é cantor. mas na época a BV Filmes era Né? uma das principais Sim, distribuidoras de distribuidora de filmes. filmes É, evangélicos, CDs Sim, aqui no sim, Rio de sim. Janeiro, ali no centro, né? Uhum. E eu era amigo do dono lá. Aí, quando ele me apresentou o Danilo, ele falou: ó, esse aqui é Danilo. O cara falou em espanhol comigo, eu, yes, yes, só falava isso, né? Aham, Ah, mas não era nem para falar yes, né? Porque aham. yes é inglês. É, É espanhol. sim, sim, sim. Aham. Eu misturava inglês com espanhol. E ele falou assim: olha, os brasileiros, Danilo, estão querendo levar você ao Brasil. Aí ele deu o cartão dele, a gente trouxe, e depois esse irmão da BV fez os contatos e a gente conseguiu trazê-lo. Só que a vinda do Danilo Monteiro marcou o louvor profético de uma tal maneira que a gente pode falar que existiu o louvor profético antes e depois do É Danilo. mesmo, bispo? Sim. Porque depois do Danilo foi assim, uma coisa maior ainda. Uhum. Vindo caravanas de todo o Brasil que você imagina. Entendi. Vinha gente da Bahia, gente do Rio Grande do Norte, gente do Pará, gente de São Paulo, Minas. Era uma coisa impressionante. Quando começava o Lobo Profético, as pessoas chegavam com Uhum. caravanas. E o bom é que os pastores acreditavam, porque eles percebiam que não existia proselitismo. Ninguém saía dali para as nossas igrejas e eles voltavam para as suas igrejas querendo servir ao seu pastor. Essa é a diferença dos eventos. O evento tem que transformar vidas. O evento tem que fazer com que as pessoas voltem mais aliançadas com a sua igreja local, não querendo mudar a visão da igreja local. E isso era o diferencial. Então, quando trouxemos Danilo Montero, falando da palavra, Danilo trouxe palavras que eu vi lá, o Asaf chorando, Paulo Lockman chorando, outras pessoas chorando, eu chorando, Ari chorando, quebrantados com aquela palavra simples, daquele baixinho ali, Danilo Montero. Irmãos, as pessoas geralmente, eu via indo para eventos, para voltar, para aprender música e cantar na Uhum, igreja. uhum. CD de música vendia muitos, mas naquele ano ali, nós fomos olhar a venda de CDs, vendas de música, louvores e palavras. Você sabe quantas palavras foram vendidas do Danilo naquela noite? Só numa noite? 1.500 CDs de palavra. Você imagina? 1.500 CDs de palavra numa noite em que as pessoas compram CDs de música. Isso é porque a palavra fazia diferença. Era o É, diferencial, como você falou entendi, aí. entendi. Você Sim. falou que a palavra era muito forte, valorizada, e tínhamos ali oficinas pela manhã, o Sóstenes Mendes davam aula de um assunto, o Ademar dava aula de outro assunto, um falava sobre eh, palco ou altar, para as pessoas terem informações de que ali é altar, não é palco. Hoje as igrejas são transformadas em palcos, mas não pode perder a essência de que estamos no altar para adorar, para fazer com que alguma coisa do céu aconteça ali diante das pessoas. E você sabe por que esse nome, louvor profético? Não sei. Eu vou dizer aqui para vocês.
Lembra do episódio de Eliseu, que chamaram Eliseu para profetizar? E Eliseu falou assim: trazei-me um tangedor. E quando o tangedor chegou, começou a tocar ali o seu instrumento, Eliseu começou a profetizar. Louvor profético. Puxa, que legal. Legal. É uma das características Uhum. nossas. Ele só profetizou quando ele foi embriagado de adoração. Eu não sei por que ele fez isso. Aí, Davi vai buscar a Arca da Aliança quando Saul não buscou. E é interessante, você vai pesquisar lá, né? A gente fala nesse livro aqui, Bastidores do Louvor, mas que acabou, mas agora eu estou com a apostila Princípios da Adoração, que tem esse assunto. A gente fala aqui de que existiram 2 tabernáculos durante 40 anos. Imagina. Davi vai, assume o reinado e manda buscar a arca porque Saul não buscou. Mas Davi, direcionado por Deus, ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém e arma uma tenda. Por isso, tabernáculo de Davi, ou tenda de Davi, aonde só tinha a tenda, mais nada. Uhum. A tenda e a Arca da Sim, Aliança. sim. Enquanto que no Monte Gibeon, que era outro monte, o sacerdote Zadok continuou lá, matando animal, incenso, sacrifício, bacia da purificação, mas no Santo dos Santos não tinha a Arca da Aliança, que era o mais importante para Israel, que era a presença de Deus, era o mais importante. Aí eu faço aqui uma analogia de que tem igreja funcionando assim. Faz tudo religioso, mas não tem a presença. E Davi, que entendeu que o mais importante era a presença de Deus, tanto é que lá em Crônicas vai dizer que ele instituiu cantores, músicos, Asaf, Gedutum, Emã e seus filhos, para profetizarem com harpas. Olha, louvor profético. Vai lá no texto. Para profetizarem com harpas. E o que acontece é que, em Amós 9:11, passa o reinado de Davi, esse tabernáculo fica como que adormecido, esquecido de Davi. Aí Amós 9:11 vai dizer assim: depois disso, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Tornarei a levantá-lo como nos dias da antiguidade. É uma profecia que Amós fala que vai se cumprir. E quando ela se cumpre? Na igreja. Quando lá em Atos 15:16, aí já estamos na igreja. Jesus já subiu, Tiago toma a palavra diante do concílio ali em Jerusalém. Ele fala: irmãos, isto é para cumprir o que os profetas falaram. Aí ele cita Amós 9:11. Depois disso, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, taparei suas ruínas e tornarei a levantar como nos dias da antiguidade. Eu pergunto a você, por que Deus quer trazer para a Era da Graça o tabernáculo de Davi e não o tabernáculo de Moisés? O tabernáculo de Moisés era uma figura. Tinha o incenso, tinha a menorá, o castiçal, tinha ali a mesa com os pães da preposição, enfim, o altar, o sacrifício. Mas no de Davi, todos tinham acesso à Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ou seja, o véu foi rasgado. Todos podiam adorar. Então, é isso que Deus quer resgatar agora no Novo Testamento, e resgata. Porque ali Deus restaura o tabernáculo da vida, da adoração. E, concluindo o texto de Atos 15:16, diz: para que o resto dos homens busque o Senhor. Então, o propósito de Deus trazer o tabernáculo de Davi, trazer a adoração, que hoje nós vemos em muitas igrejas, é para que o resto dos homens, ou seja, os gentios, venham adorar a Deus, venham buscar ao Senhor. E é uma responsabilidade muito grande nossa, né, como tangedores, como adoradores, fazer com que isso seja uma realidade, né? A impressão que eu tenho é que o tabernáculo de Moisés, ele apontava para o passado. E o tabernáculo de Davi aponta para o futuro, né? E o futuro chegou, o futuro somos nós, o futuro sou eu, o futuro é o Senhor. Então, é uma responsabilidade grande, mas em algumas situações, eu não sei se eu concordo ou discorda,
Parece que eu tenho impressão, bispo, de que o tangedor ele está se afastando um pouquinho do cerne da questão da adoração, principalmente o louvor profético, eh, eh, até mesmo se imiscuindo, se misturando um pouquinho, até com a questão do dom e do talento, né? Ou eu estou enganado, bispo Wilson? A questão é que a gente precisa entender que a unção de Deus em nós, ela faz a diferença. Eu falo de 2 coisas, o músico ou o adorador, ele tem que ter carisma e caráter, e técnica. É um tripé: carisma, caráter e técnica. Eu não posso ser um músico sem técnica, não é o chacundum. Por exemplo, nos galhos secos de uma árvore qualquer, música linda, bonita, mas quantas notas? Acho que é 3 notas ou 2 notas, uma coisa assim, né. Aí você passa um ano, vai lá, o cara está de novo nos galhos secos de uma árvore qualquer. Mais um ano ele continua nos galhos secos. O galho já quebrou. Então eu estou falando de quê? De técnica ser importante na vida do músico, porque ele precisa progredir tecnicamente, harmonias, estudar, colar com quem sabe. Mas uma coisa que ele não pode abandonar também é a unção, Então, buscar unção. Aí tem que ter tem que ter os dois, oração, então, né? tem que ter os 2, tem que ter unção, Porque oração, o jejum, senhor mencionou, comprometimento com a igreja. a gente não quer nem Power Talks, não é para discussão, para Ah, levantar. Não, tá. o senhor falou do Kleber Lucas, né? Que Sim. é indiscutível o talento do Kleber Lucas. Eu admiro muito, né? Um dos arranjadores, dos músicos, dos compositores mais bem-sucedidos. Mas alguns dizem que ele perdeu a unção. E eu jogo para cima do senhor a resposta sobre isso. O senhor acha que alguma coisa aconteceu para ele, de repente, mudar tanto, né? Hoje a gente vê. Olha, você falar assim de uma pessoa pública, em público, hoje isso é até perigoso, né? E a gente não deve julgar a vida pessoal de cada um, né? A gente pode sim chamar uma pessoa no particular e admoestar, como eu já fiz com muita gente. Eu já fiz isso com uma grande liderança no Rio de Janeiro. Em off eu vou contar para você depois. Ele é um pastor das antigas, tem um grande ministério, uma igreja enorme, e Deus me deu um sonho com ele. Aí eu falei com uma pessoa próxima a ele, essa pessoa falou com ele foi humilde, me ligou, eu estava em São Paulo, ele me ligou. Aí eu falei: "Então eu vou lhe procurar e vou conversar com o senhor". Eu falei assim: "Quando eu falar com esse cara, o que Deus mandou falar, eu acho que ele vai me expulsar do gabinete dele". Mas eu fui lá de forma, assim, muito, carinhosa e denunciei o erro dele. Eu e ele. Admoestei ele. Rapaz, ele foi tão educado, ele foi tão, assim, humilde, ouviu tudo que eu falei, depois ele me deu livros, me mostrou a igreja dele toda. Olha, ele me recebeu com um carinho e eu o exortei. Mas eu o exortei não depreciando, mas mostrando que ele tinha um valor e que ele estava saindo da reta de Deus. Uma grande liderança no Rio de Janeiro, pastor de mídia. E eu tive essa experiência. Sobre o Kleber Lucas, nós tivemos uma relação. Quando eu fui a Brasília, eu passei na casa dele em Goiânia, conheci a esposa dele na época, né? Isso alguns anos atrás, não é a mesma hoje. O nome dela era Mabeme, né, uma pessoa assim excelente, amiga e tal, me recebeu com muito carinho. Então eu tive uma relação próxima uma época com ele, depois nos distanciamos por conta, eh, de, problemas geográficos, eu morando no lugar, ele foi ao louvor profético, participou algumas vezes e tal. E agora ele entrou em algumas polêmicas, mas falar que ele perdeu o rumo, eu não quero fazer esse juízo.
O que eu quero colocar é o seguinte: nós precisamos estar sempre atentos para não perder o foco, não perder a unção, não perder o direcionamento de Deus. Porque se a gente perde o direcionamento de Deus e o foco, a gente perde a presença de Deus. E eu não posso julgar se uma pessoa perdeu a presença de Deus. Ela é que sabe se ela perdeu ou não a presença de Deus. Eu posso falar de exemplos da Bíblia, que a gente lê e vê. Por exemplo, Davi. Davi pecou gravemente contra Deus. Com Betseba, aquela situação toda, ele foi exortado. Mas chega um momento, eu entendi que Deus o chama de um homem segundo o seu coração, que ele escreve o Salmo 51. Uhum. E o Salmo 51 diz assim: tão somente contra ti pequei, purifica-me com isopo, lava o meu coração e tal. Aí depois ele vai dizer no Salmo 51, um coração contrito Deus não e despreza. quebrantado, o Senhor não desprezará. Davi ali, ele foi buscar no profundo um arrependimento, uma postura de que ele estava querendo restauração, cura da alma, cura do coração. Deus estabeleceu ali algumas coisas que ele pagou um preço, porque o homem, quando peca, ele colhe o fruto do seu erro. Deus perdoa o pecador? Sempre perdoará. Mas as consequências do pecado, elas ficam. E o homem colhe as consequências. É a lei da semeadura. Você vai semear alguma coisa e você vai colher em algum momento. Agora, não estou falando de salvação. A salvação é uma coisa individual e no seu momento a sós com Deus, é o seu momento a sós com Deus, Deus vai te limpar, vai te curar, vai te perdoar, como Deus perdoou Davi, A grande né? dificuldade que eu vejo é que nós, como líderes, felizmente ou infelizmente, a gente está sempre sendo observados, né? É. Então, por isso que eu falei, O eu problema é que comecei... perde a referência, os nossos posicionamentos, né? Você deixa de ser uma referência quando você era. E a gente vê pelo comentário que as pessoas. Hoje a internet, né, mesmo mostra isso, as pessoas falam aqui, falam ali e tal, né? É uma pena. Mas eu vejo também que outras lideranças são assim modelos de exemplo tremendo, que você não vê as pessoas assim falando tão mal dessas pessoas, né? Um exemplo que eu vou citar aqui de gente que eu conheço particularmente e que são referências. O Sóstenes Mendes, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, é um adorador. Em adoração. Nananana. Azaf Borba, né? Você não vê a internet pegando e jogando lama na vida desse cara. Esse cara tem uma vida limpa, família, um homem que não se mete em confusão. Ademar de Campos, Bené Gomes, estive com ele esses dias agora. Um cara íntegro, um cara família, uma pessoa que tem um legado. Esses que eu estou falando, pessoas que deixam um legado. Então, quando você deixa de ser referência, opa, tem algum problema aí. Agora, você falar sobre a salvação de uma pessoa, eu temo muito isso. Acho que isso é um assunto de Deus com cada um, né? A gente pode sim orar, eu achar que uma pessoa está sem direção e orar por ela, para Deus trazer de novo para o centro, né? Eu fico pensando, pô, uma pessoa que teve tantas experiências com Deus, que foi bênção para a nação e hoje não está sendo, o que fez desviar do caminho, será que essa pessoa não pode voltar para a centralidade, né? De repente, tudo é possível, A né? gente está Deus aqui... pode restaurar o caído. Eu gosto muito de aprender, né? Estou aprendendo É. com um mentor, um líder por excelência, e há uma grande responsabilidade na nossa geração. Ele falou vários exemplos ali, deu vários nomes, mas tudo da antiga, bispo. Como é que está a galera de hoje? Como é A que está galera de a hoje. juventude? Então, Olha, é uma preocupação eu que vou nós ser sincero a temos. você. Sobre a galera nova, eu tenho
poucos contatos, Poucas né? referências, Por exemplo, Marcos talvez. Salles é uma geração mais nova, né? Não tão novo, né, Bispo? Ainda é um garoto. Ah, Tem aí a Nívia Soares, não sei se ainda é nova, como é que era. Gabriela Rocha, eu não conheço muito a vida dela particularmente, mas tem algumas pessoas aí que são pessoas que a gente sente algo diferente de bênção na vida dele, mas outros a a gente não gente quer. questiona por quê? Mercantilizou-se de tal maneira, de tal modo. Vou contar uma história aqui para você. Eu só não posso falar o nome, porque não é legal você expor pessoas, mas elas vão dar contas a Deus. Eu convidei uma vez um desses nomes aí da música evangélica para ministrar no louvor profético. Eu ficava responsável por isso, fazer o contato com os adoradores, né? E tinha um irmão que cantava bem lá em Belo Horizonte, irmão de uma irmã também que cantava bem, aquela região. Aí, simplesmente, eu recebi um recado dele assim: olha, eu vou, mas vocês têm que dar tanto, e era um tanto, bem tanto, não era um pouquinho, não, ou um razoável. Uhum. E vocês têm que pagar a passagem do avião, é claro. Se você está chamando alguém de outro estado, a pessoa vem de avião, ou se for um estado próximo, pode vir de carro. O Ademar vinha de avião aqui em São Paulo. Avião não é problema nenhum. Mas tem que ter, assim, uma lista do que ele queria usar de som, uma lista com marca de som, com marca de caixas de som. E o que mais assim, me espantou é ele ter pedido seguro de vida. Eu vou, mas eu tenho que ter seguro de vida. E tem que ter uma sala só para mim, com alimentação X, Y. Eu fico imaginando, puxa vida, Jesus foi chamado para ir lá em Betânia, visitar lá a casa de Lázaro. Ele não exigiu nada para ir lá. Jesus era chamado para alguns lugares, para atender o povo. A Bíblia diz que Jesus estava num local e veio uma grande multidão até ele, e ele olhou para os discípulos e falou assim: poxa, tenham compaixão. Eu não posso despedir essas pessoas. O que tendes aí? Sim, a gente tem 5 pães, 2 peixinhos. Daqui. Pegaram os cestos, ele multiplica, dá ao povo, e depois que ele alimenta o povo, é que ele despede o povo para voltar às suas aldeias, que era quilômetros. Alguns andavam 5 quilômetros, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Vinha gente doente. Você imagina uma pessoa doente andar 3 quilômetros até ele, doente. Esse era o coração de Jesus. Aí o camarada vem me dizer que precisa de seguro de vida para vir ministrar e abençoar o povo. É cada coisa, né? Paciência, né? E a Paciência. coisa piorou, porque eu parei com essa coisa, né? E a coisa hoje está pior aí, né? Os cachês são altíssimos. Não é pouca coisa, não, é muita coisa, né? Gente, eu ficaria aqui, sabe, ouvindo esse cara, mas com uma alegria no coração muito grande. Mas, assim, eu fiquei muito feliz porque eu ouvi dos teus lábios, em outro lugar, não me lembro qual, que o louvor profético vai retornar em É, 2027. É antes, fato? antes de falar de retornar, eu esqueci de falar. Sarando a terra ferida. Não é Sara Nossa Terra. Não, Sarando a Terra Ferida é Ah, de Nova Iguaçu, pastor Vanderlei, né? Sai da tua tenda. Eles começaram lá no louvor profético. é. Muita gente sentava lá para ser ministrado, Uhum. hoje estão Sim, ministrando no sim, Brasil. sim, Então sim. nasceu muitos Uhum. ministérios ali E que hoje estão fortaleceu tocando muitos no Brasil. ministérios também. Mas você falou uma coisa que é o 30º encontro produção, não sei se você consegue aproximar aí, ó, mas 30º encontro de adoradores, dia 14, 15 e 16 de janeiro de 2027, nas férias de janeiro. Por quê? Abriu-se uma porta na igreja da Barra, nova igreja da Barra, que é a igreja do pastor Bené Gomes. Lá tem uma estrutura e a gente vai falar de geração e legado, justamente esse assunto. Por quê? Essa galera da antiga que você falou Hum, formou alguns sim, discípulos, sim. né?
E tem uma galera nova aí que não foi formada por ninguém, se formaram e estão fazendo aí muita bagunça. Então a gente tem que deixar uma geração e o legado. Qual é o legado que essa geração de adoradores vai conduzir daqui para frente, né? Então a gente vai tratar desse assunto com diversas participações, salmistas, cantores, músicos, pastores. O louvor profético é para músico, é para coral, é para gente que mexe com a mídia na igreja, é o técnico de som, é o baterista que dá problema para você, pastor. Manda ele para esse evento, você vai ver ele voltar transformado. Ó, o Fernandino voltou transformado para a igreja dele, passou a amar o pastor Uma dele. benção, né? Uma benção. Uma bênção para o Brasil, né? Músicos problemáticos resolveram seus problemas se quebrantando diante de Deus nesses eventos. E agora é o 30º. Eu, pastor Levi Rodrigues, do Projeto Vida Nova, o Bené Gomes, da Nova Igreja na Barra, vamos nos unir e, se Deus permitir, faremos em janeiro, se Vai Deus ser uma permitir. benção. Vai ser uma E benção. já estamos começando a ver alguns nomes aqui para a gente. Um deles é o Marcos Brunet. Já ouviu falar Marcos Brunet? Marcos Brunet, ele sentava com Tiago Brunet, com Dário Brunet, que é o pai deles todos, né? E com outro Brunet, o filho, que eu esqueci o nome agora, lá para ser ministrado. E o Marcos Brunet é uma grande expressão de louvor na Argentina, de adoração, porque ele é um ministro de louvor na Argentina muito conhecido. Nós vamos trazer ele para o louvor profético, Que se legal, Deus permitir. legal. Vai Então, ser nós vamos ter benção. uma pessoa internacional aí de fora É legal com porque a não é gente. a questão da nostalgia, né? Pô, mas É, 30 além de ser profético, né? sim, Eu digo que não é só para a galera que já vivenciou, que tem saudade, como eu, mas sim, principalmente para a galera nova. Eu reclamo disso, né? Que a geração atual, aqueles que estão fazendo louvor, aqueles que estão adorando, eles têm que ter essa base sólida. E a melhor maneira de você solidificar é através de encontros como esse. sim, é Com certeza, eu verdade. quero estar lá contigo, vou orar por isso, O vou texto que eu interceder. falei aqui, mas eu não falei aonde na Bíblia, você pode procurar lá, ó, 1 Crônicas 25:1. Está no nosso livro sobre louvor. Inclusive, nós vamos fazer um livro juntos, eu e o pastor Kleiser. Está registrado na palavra que Davi e seus capitães separaram o canto para a casa do Senhor. E Davi, juntamente com os seus capitães do exército, quer dizer, um ministério plural, separou para o ministério os filhos de Asaf, Emã, Gedutum, para profetizarem com harpa. Gente, da onde saiu isso da cabeça de Davi que com uma harpa podia profetizar? Louvor profético. Profetizar com guitarra, profetizar com baixo, profetizar com teclado, com bateria. O instrumento da época era a harpa, né? Mas hoje é isso, ó, com alaúde, saltério, profetizarem com música. Este foi o número dos homens aptos. Ó, o tripé que eu falei: técnica, carisma e caráter. Homens aptos para o ministério. Não era qualquer um, não. Não era o cara que é no galho seco o tempo todo, Não não. pode Era ser. alguém que entendia de harmonia, que entendia de música, que fluía, né? E outra coisa, cara, sobre integridade, pastor, fechando aqui, e os músicos precisam entender isso, que música tem que ter integridade no que faz, tem que ter aliança com a sua igreja, com o seu pastor, tem que estar aliançado com o seu pastor. O pastor não está na sua mão. Se você não for, vai ter culto sem você. Porque tem músico que acha assim, né? Ah, se eu não for, não vai ter culto. O pastor está na minha mão. Tá nada, cara. Bota playback, pastor. Deixa ele para lá. Eu cantei muitas vezes com playback, botei todo mundo no banco quando foi preciso. Então, o Salmo 84, verso 10 e 11. O Senhor não negará bem algum aos que andam corretamente. Olha só o texto. O Senhor não nega bem algum aos que andam corretamente. Daí eu tirei a teologia da prosperidade. Já ouviu a teologia da prosperidade? Ela é diabólica, essa que estão pregando por aí, que veio dos Estados Unidos, né? Que você tem que dar o teu tudo e só assim Deus vai te abençoar. Não. Deus vai te fazer prosperar se você andar
corretamente. É claro que lançar semente no reino de Deus tem a colheita. Você ofertar, você ser um dizimista, tem a colheita da sua lealdade, da sua fidelidade. Mas prosperidade está ligado à integridade. Salmo 84, lê lá, 10 e 11. O Senhor não nega bem algum aos que andam corretamente. Quer ter um carro bom? Anda corretamente. Quer ter uma casa boa? Anda corretamente. Não dá golpe em ninguém, não faça nada de errado, seja íntegro, seja trabalhador. Tua vida vai, ó, vai fluir. Não tem Meu como não fluir. Deus! Ele é muito Está fera. na Bíblia. Ele é muito fera. Prosperidade é É integridade. verdade. Aleluia. É verdade. A nova geração tem que entender bem isso, né? O que é viver corretamente? Viver conforme a palavra de Deus. É o que o próprio Deus falou para Josué. Vai lá, analisa direitinho e a sua vida vai ser uma bênção. Bispo, a gente está aí no chegando ao final. Eu queria muito te convidar. Você sabe quanto tempo falta para a gente terminar? Já está Tá acabando. ligado? Já. Eu tô ligado. Praticamente já acabou. Tá. Falta apenas 5 minutos. E eu queria aproveitar esse tempo final para duas coisas. Primeiro, para te agradecer muito. Não vamos Pra te falar do agradecer. nosso livro, não? Que nós vamos fazer juntos? Por enquanto, não. Vai ficar para A gente vai. Vamos só dar uma pincelada, Dá uma né? pincelada aí. Nós tivemos uma experiência sobrenatural, né? Com Deus, obviamente, e a gente quer impactar a vida de muitas pessoas. Eu praticamente tive uma experiência de quase morte, o bispo teve uma experiência de quase morte, e isso mudou radicalmente a história de nossa vida. E a gente está unindo as nossas forças para impactar a vida. O bispo, há 8 anos atrás... Eu passei só por uma parada respiratória e parada cardíaca, parada dos rins, infecção no sangue, pneumonia, tudo junto. Chamaram isso de morte súbita. Mas a gente vai contar no livro que você vai adquirir depois. Quantos dias de coma? 7 dias em coma e depois não conseguia mais andar, porque você ficar numa cama dias e dias, né? Tem que voltar. Eu comecei do zero minha vida. Foi um negócio assim, e Deus mostrou coisas fortes. Eu tive experiências espirituais maravilhosas com Deus. Deus mostrando. Só uma coisinha que aconteceu quando eu saí do CTI e fui para o quarto. Entrou no meu quarto, isso que eu posso falar, mas depois você vai verificar no livro. Entrou um casal, entrou 2 rapazes, e eu falei: seja bem-vindo, porque meu quarto era coletivo. Aí eu falei: é seu parente? Ele: não, é meu cônjuge. Quando ele falou: é meu cônjuge, eu entendi, né? Ele passou, e eu falei para minha esposa: olha, falei para ela: vou pregar para os 2. Quando eles se acomodaram, eu fui lá e preguei. Eu pedi permissão, eles aceitaram, tal. Eu orei, eu preguei, eu fiz apelo. O cara aceitou Jesus, o cara que estava operado. Só que aconteceu, quando deu meia-noite, um deles foi para o corredor fumar e o outro ficou, o que estava operado. E o que estava operado, que aceitou Jesus, com a minha oração, com a minha palavra, ele levantou para ir ao banheiro. Só que ele não aguentou e ele fez o número 1 em pé. E ele escorregou na urina. E quando ele escorregou, ele bateu no chão, os pontos se abriram, foi uma confusão. Eu acordei assustado, meia-noite. Vieram médicos, levaram ele para o CTI e ele teve uma morte cerebral. E depois ele veio a falecer. Aí o cônjuge dele encontrou com a minha esposa depois e falou assim: olha, diga para o seu Wilson que o fulano de tal, ele era desviado, virou ateu, não aceitava a oração de ninguém, mas aceitou a oração do seu Wilson, entregou a vida a Jesus, e eu creio que ele foi salvo. Eu sou desviado, vou voltar para a igreja também. Então Deus fez assim uma coisa tremenda. Aquele cara que tinha uma vida fora do evangelho, a graça o alcançou antes da sua morte. E o outro também disse que ia voltar para a igreja. Eu fiquei assim, muito estarrecido de só estar ali para ganhar aquelas 2 vidas. Já valeu a pena tudo que eu sofri, porque Jesus sofreu por vidas, né?
Sim, são experiências que... Então tá lá no livro isso Tá, aí. tá. Deixa eu falar da nossa festa, que vai ser Claro, agora, ó, claro. Festa Missionária da Aliança, 26 de setembro. Vamos receber muita gente na Rua Alexandre Moura, Santíssimo, dia 26 de setembro. Vai estar Cristina Mel, outros cantores, muitos líderes. 26 de setembro, na Igreja Metodista Nova Aliança, em Santíssimo. E agora, na semana de 23 e 24 de julho, vão receber, lá da Suécia, a doutora Beulah Krau, da Escócia, Reino Unido. Ela vai ministrar sobre violência contra a mulher. Vai ser de manhã, 23 e 24, na Assembleia de Deus, Jardim Palmares, Rua HI 2000. Vai estar no louvor o Wilson Santos e Cristina Mel. Entrada franca agora, 23 e 24, pela manhã, na Assembleia de Deus de Palmares, Rua HI, número 2000. Vai ser uma palavra ungida sobre violência contra a mulher. Um tema que o pessoal precisa tratar, né? Eu vou pedir o bispo para ele deixar o telefone, a gente vai colocando aqui embaixo, para você entrar em contato. Cara, vai que você vai gostar. A gente tem Vai ser dado impactante. palestras aí em muitos lugares. Sim, E sim. se você quiser o contato com a gente, é 21 987 31 0166. Está aí o contato, 987 31 0166, Rio de Janeiro. Mais uma vez, te agradeço. Obrigado, Cleiton. Muito obrigado por estar aqui, obrigado pela paciência. Pastorzão, doutor, pastor, os dois. Os dois. Não consigo me desvincular de nada. É verdade. Né? Muito obrigado você. Tem uma chamada linda. Poxa, que honra ouvir isso dos teus lábios. Para mim eu estou honrado de estar aqui com ele. Mais uma vez digo, um dos meus mentores me ensinou muito e eu te agradeço muito pela tua confiança por estar com a gente até agora. Se você gostou desse bate-papo aqui, manda para pelo menos 100 pessoas, que eu tenho certeza que você vai impactar positivamente a vida dela. E aguarda aí que vai ter muitas novidades aqui através dessa parceria aqui. Muito obrigado por você estar com a gente. Vai vir um livro conjunto. Um livro conjunto. A gente vai contar a nossa experiência e tenho certeza que vai impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Beijo no teu coração. Obrigado pela tua atenção. Paz de Cristo. Vamos avançar juntos.